Até as melhores armas podem chegar tarde demais para fazer diferença. O 1026 Pershing era para ser a resposta da América aos pesadamente blindados Tigres e Panteras alemães. Mas quando entrou em combate a Segunda Guerra, Mundial estava quase no fim. Ao contrário de outras inovações militares que perderam seu momento devido à paz ou obsolescência, o Pershing foi marginalizado pela burocracia e resistência de figuras militares-chave. Nas poucas batalhas em que lutou, o tanque Pershing provou seu valor, levantando o questionamento se poderia ter mudado o curso da guerra caso tivesse chegado antes. Vamos mergulhar na história do melhor tanque da América que quase perdeu a guerra inteira. Quando o Milford Sherman estreou com os britânicos em El Alamein, no final de 1942, ele inclinou a balança a favor dos aliados, superando os tanques alemães e italianos mais leves. O sucesso do M4 fez o exército dos Estados Unidos da América crer que ele bastava para vencer, atrasando o desenvolvimento de tanques mais pesados. Desafios logísticos como limitações de estradas, portos e pontes desencorajaram designs mais pesados. Batalhões de destruidores com veículos abertos e armas mais potentes se tornaram comuns. Porém, conforme a campanha norte-africana progredia, o canhão de 75 mm do Sherman mostrou-se inadequado contra os Panzer IVs e Tigers alemães. Para enfrentar essas ameaças, os britânicos e americanos usavam táticas de flanqueamento, artilharia e apoio aéreo. As lições aprendidas ao combater os tanques pesados alemães, especialmente a necessidade de melhores armas e táticas combinadas, influenciaram as operações aliadas na Itália, Normandia e além. Mesmo com garantias oficiais, alguns líderes do exército dos Estados Unidos da América sabiam que o Sherman era inadequado contra a pesada armadura alemã, especialmente após relatórios da Frente Oriental. Mesmo com a produção em massa do Milford, iniciada em 1942, o Departamento de Armamento do Exército buscou melhorias a partir do protótipo T-20. Com perfil mais baixo, armadura reforçada e 76 mm, tinha melhorias cruciais comparado ao Sherman. Outros designs seguiram, como o T-20-2 e o T-20-3, mas foram rejeitados por preocupações logísticas e pela crença de que o Sherman ainda era suficiente. Contudo, o tenente-general Jacob Devers insistiu por um tanque mais poderoso, capaz de substituir o Sherman. Devers imaginou o T-20-6I como o primeiro verdadeiro tanque pesado do exército dos Estados Unidos da América, muito superior ao Sherman em poder de fogo e armadura. Pesando 46 toneladas, ele possuía um canhão de 90 mm M3, 100 mm de armadura frontal e um estabilizador giroscópico. Mas compartilhavam um motor similar ao do Sherman, apesar de ser bem mais pesado. Isso resultou em problemas de confiabilidade e velocidade máxima de apenas 20 milhas por hora. No fim de 1943, Devers pressionou para acelerar a produção, pedindo a construção imediata de 250 tanques. O plano era integrar um T-26 para cada 5.004 Shermans, seguindo a estratégia britânica com os tanques Firefly. Devers enfrentou forte resistência ao colocar o T-26 em serviço. Os oficiais das primeiras e segundas divisões blindadas estavam divididos. Alguns favoreciam um Sherman aprimorado como o T-23, já outros apoiavam a adoção de um tanque mais pesado. O tenente-general Leslie McNair, chefe das forças terrestres do Exército dos Estados Unidos da América, era o maior empecilho. Ele apoiava a doutrina do destruidor de tanques, onde veículos como o M10, M18 Hellcat e M36 Jackson lidariam com a armadura inimiga, enquanto os tanques focavam no suporte à infantaria. McNair também priorizou a logística de transporte, alegando que transportar um tanque pesado não testado pelo Atlântico era um desperdício. Mesmo com a presença do Tiger I no campo de batalha, McNair continuou cético, insistindo que o Sherman com um canhão de 76 mm era suficiente.
Ele rejeitou a necessidade de um T-26 com canhão de 90 mm, alegando a ausência de doutrina americana para combate tanque contra tanque. Determinado a colocar o Pershing em serviço, Devers contornou McNair e foi direto ao general George C. Marshall, que anulou McNair em dezembro de 1943, aprovando a produção de 250 tanques. Porém, atrasos atormentaram o processo, apesar do T-26E3 ter sido ordenado no início de 1944. Mais tarde designado como M-26 Pershing, não começou até novembro. Em setembro de 1944, após analisar relatórios de batalha da França, o Departamento de Armamento do Exército dos Estados Unidos da América reconheceu a necessidade urgente de um tanque capaz de contra-atacar o Panther e o Tiger. Contudo, somente no final de 1944, os primeiros 40 Pershings foram produzidos. 20 foram à Europa, os demais ficaram nos Estados Unidos da América para testes. O primeiro lote chegou em Antuérpia, em janeiro de 1945, sem previsão de novos envios até abril. Para acelerar sua estreia em combate, a missão técnica Zebra, liderada pelo Major-General Gladstone Barnes, chegou a Paris em fevereiro. Eisenhower aprovou o envio imediato dos 20 Pershings ao primeiro exército dos Estados Unidos da América, divididos entre a 3ª e a 9ª divisões blindadas. Até 23 de fevereiro, o treinamento terminou e os Pershings estavam prontos para a ação. Em 26 de fevereiro de 1945, enquanto as forças dos Estados Unidos da América garantiam uma cabeça de ponte sobre o rio Rohr, perto de Eulich, em Düren, a 3ª Divisão Blindada avançou rapidamente para o leste. Liderada pelo Major-General Maurice Rose, a divisão Spearhead, parte do 7º Corpo, tinha a missão de limpar a área entre o Rugido e a Rima. Seu objetivo final era capturar Colônia e avançar ao sul pelo Reno. O terreno à frente era ideal para tanques, exceto pela densa floresta de Hambach, onde os defensores alemães, incluindo remanescentes das 9ª e 11ª Divisões Panzer, se preparavam para resistir. Para romper, a 3ª blindada formou 5 forças-tarefa móveis, combinando tanques, infantaria, unidades de apoio. O flanco esquerdo, liderado pelo brigadeiro-general Truman Bodinow, do Comando de Combate B, definiu um objetivo-chave como alvo: junção de estradas em Elsdorf. Durante a batalha, o recém-implantado M-26 Pershing enfrentaria seu primeiro verdadeiro teste de combate. Em 26 de fevereiro de 1945, a 3ª Divisão Blindada avançava por estradas lamacentas em um dia frio e chuvoso. Na pressão rumo a Elsdorf, a força-tarefa Wellborn do tenente Samuel John C. Wellborn liderou o ataque, encabeçado por um M-26 Pershing chamado Fireball. A presença inexplicada do Fireball na frente, originalmente designado para outra unidade. Elsdorf havia sido fortificada às pressas com bloqueios de estrada de troncos, algumas armas antitanque e infantaria dispersa. Quando Fireball se aproximou ao anoitecer, os defensores alemães entraram em pânico e fugiram. A tripulação tentou atravessar uma barricada quando 3 tanques Tiger I do batalhão pesado de Panzers 301 entraram pelo leste. Fireball lutava sobre os troncos quando um Sherman surgiu atrás dele, sendo obliterado segundos depois pelo fogo alemão. Os destroços em chamas iluminavam Fireball contra o céu noturno, tornando-o um alvo fácil. Um tanque Tiger a 100 jardas disparou 3 tiros, derrubando o Pershing e matando 2 tripulantes. Contudo, a vitória durou pouco. Em uma retirada apressada, o Tiger reverteu para os escombros e ficou preso, obrigando a tripulação a abandoná-lo. Fireball foi perdido, mas a luta continuava. A batalha por Elsdorf foi retomada em 27 de fevereiro, com as forças americanas avançando apoiadas por bombardeiros aliados. Ao meio-dia, a vila estava segura, mas os alemães lançaram um contra-ataque à tarde, liderado por 4 Tigers e 2 Panzer IV. A força-tarefa Lovelady, posicionada a sudeste de Elsdorf, estava pronta.
O Pershing número 40, comandado pelo sargento Nick Meshlanek, entrou em ação. Avistando um Tiger entrincheirado a 1000 jardas, ele disparou 4 tiros rápidos de munição perfurante, destruindo-o em movimento. Momentos depois, Meshlanek viu 3 tanques alemães recuando em linha. Como ele lembrou depois, eu esperei até que todos estivessem na estrada com as traseiras expostas, e então acertei cada um com um projétil, como atirando em patos. Sua precisão confirmou a superioridade de fogo do Pershing. Com Ellsdorf garantida, as tropas dos Estados Unidos da América recuperaram o Fireball e o repararam, retornando-o à ação até 7 de março. No entanto, nem todos os Pershings tiveram a mesma sorte. Um quebrou em Earth Canal no dia 1º de março, enquanto o outro, o Pershing No. 22, foi derrubado por um projétil de artilharia de 150 mm perto de Duren no mesmo dia, matando seu comandante. Em 6 de março, um destruidor de tanques Nashorn reivindicou o Pershing No. 25 no norte de Colônia, atingindo-o com um projétil de 88 mm a 300 metros. A tripulação escapou, mas a munição incendiou, destruindo a torre. No mesmo dia, um Panther próximo à Catedral de Colônia destruiu um Sherman, matando 3 tripulantes. Um Pershing posicionado na rua respondeu, acertando 3 golpes diretos e envolvendo o Panther em chamas. 2 tripulantes morreram queimados, evidenciando o domínio crescente do Pershing nas batalhas finais da guerra. Enquanto o Pershing da 3ª Divisão Blindada garantia Colônia, outros 1026 da 9ª Divisão Blindada foram cruciais em um dos momentos mais dramáticos da guerra, a captura da ponte Ludendorff em Remagen. Em 7 de março de 1945, o tenente Carl H. Timmerman, à frente da Companhia A do 27, o Batalhão de Infantaria Blindada, foi designado para comandar o avanço americano rumo ao Rio Reno. Sua unidade foi apoiada pela Companhia A, do 14º Batalhão de Tanques, que incluía tanques Pershing novos. Às 11 da manhã, durante o avanço dos homens de Timmerman, eles foram emboscados por soldados alemães com Panzerfausts. Em resposta, um M26 Pershing moveu-se para a frente da coluna e disparou contra as posições alemãs, forçando sua rápida rendição. Próximo à ponte Ludendorff, os americanos se chocaram ao encontrá-la intacta. À 1 da tarde, o brigadeiro-general William Hodge ordenou um assalto imediato para tomar Remagen e garantir a ponte. Os Pershings forneceram fogo de apoio, engajando as defesas inimigas na margem oposta. Às 3h20 da tarde, Timmerman liderou 120 homens para a ponte, acenando para que avançassem. Um Pershing disparou contra uma metralhadora em uma torre de ponte, silenciando a resistência. Outro Pershing enfrentou uma posição de metralhadora inimiga em uma barcaça meio submersa a 200 jardas rio acima, abrindo caminho para o ataque. À meia-noite, os americanos estabeleceram um ponto de apoio na margem leste do Reno. As tripulações do Pershing estavam ansiosas para serem as primeiras a atravessar, mas devido à fragilidade da ponte, apenas os mais leves Milford Shermans e destruidores de tanques tiveram permissão inicial. Ainda assim, os Pershings tiveram um papel crucial na segurança da primeira cabeça de ponte aliada sobre o Reno, acelerando o colapso das defesas alemãs no oeste. Próximo ao fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, o Super Pershing, primo maior dos Pershings, teve um de seus engajamentos finais e mais dramáticos em 21 de abril de 1945, perto de Dessau, Alemanha. O sargento Joseph Matera e sua equipe experiente, que já haviam lutado em um Sherman antes de atualizar para o raro T-20 e 6 e 4 Super Pershing, tiveram um papel fundamental na batalha. Como parte da força-tarefa Wellborn, eles deveriam eliminar a resistência inimiga e assegurar as rotas de suprimentos. Enfrentando forte oposição, incluindo unidades de engenharia alemã e SS, o tanque de Matera avançou, usando seu poderoso canhão de 90 mm M3 para abrir caminho.
No assalto final a Dessau, o Pershing de Matera dobrou uma esquina e deparou-se com um King Tiger alemão a 600 metros de distância. O tanque alemão atirou primeiro, mas errou, dando aos americanos uma brecha crucial. O artilheiro John Irwin revidou com um projétil de alto explosivo, que falhou em penetrar. A tripulação trocou para munição perfurante de blindagem, preparando-se para atirar novamente. Mas antes que pudessem atirar, o Pershing foi atingido por fogo antitanque inimigo. Felizmente, o ataque não causou danos, provavelmente um golpe de raspão. Segundos depois, o atirador mirou e disparou novamente, justo quando o King Tiger avançava, subindo por um monte de escombros. O projétil armadura perfurante de 90 mm atingiu a barriga exposta do Tiger, acertando o depósito de munição e causando uma explosão massiva que desalojou a torre. Era muito provável que toda a tripulação foi morta. No entanto, não houve oportunidade de inspecionar o troféu, pois a batalha ainda estava em andamento. Não se sabe se o tiro anterior veio do King Tiger ou de outra arma alemã, mas o intenso duelo de 22 segundos foi um testemunho da resistência e poder de fogo do Super Pershing em um de seus últimos grandes confrontos de tanques da guerra. Em meados de abril de 1945, 185 Pershings chegaram à Europa, com 110 servindo em 5 divisões blindadas dos Estados Unidos da América até o final da guerra. No dia 5 dos 310 tanques M26 em teatro, 200 as unidades da linha de frente. Porém, por desafios logísticos de transporte e treinamento da tripulação, apenas os 20 Pershings experimentais, implantados em fevereiro de 1945, viram combate sustentado. Como resultado, o M26 chegou tarde e em quantidade insuficiente para impactar significativamente o desfecho da guerra no Oeste. O MiL-26 tinha claras vantagens sobre o MiL-4 Sherman, incluindo superior penetração de armadura e a capacidade de disparar com precisão enquanto se movia, uma habilidade que muitas vezes pegava as tripulações alemãs de surpresa. Se produzido em massa mais cedo, poderia ter tornado os tanques aliados mais formidáveis, acelerando potencialmente o fim da guerra e reduzindo as baixas das tripulações. Por outro lado, o M4 Sherman permaneceu como o carro-chefe das forças blindadas dos Estados Unidos da América por sua produção ágil, confiabilidade e facilidade logística. No final das contas, embora o Pershing tenha sido um avanço no design de tanques, sua chegada tardia significou que ele desempenhou apenas um papel limitado na Segunda Guerra Mundial.